A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos estudando uma nova obra dentro do programa. É o livro Diálogo com as Sombras. Hoje vamos buscar na introdução as palavras de Hermínio Corrêa Miranda acerca das considerações iniciais antes de entrarmos propriamente na obra. E você sabe, meu caro ouvinte, essa obra tem por editora a Federação Espírita Brasileira e representa uma grande oportunidade de experiência, de reflexão e de bases doutrinárias que podem nos capacitar para entendermos cada vez mais o mecanismo da mediunidade, as condições estabelecidas nos processos da obsessão, as relações pessoais como origem de todo esse concurso entre os dois planos e no nosso próprio plano de encarnados. Ele começa: creio necessário declarar no pórtico deste livro que, a meu ver, nenhuma obra acerca dos aspectos experimentais do Espiritismo terá valor por si mesma, isolada do contexto dos 5 documentos básicos da doutrina, isto é, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, muito sabiamente, o autor já nos oferece na introdução o quanto é importante todos nós estudarmos as bases do Pentateuco kardeciano. E ainda afirma que nenhuma obra terá sucesso se não estiver dentro dessas bases. É claro que a lista não termina aí. Há, na literatura espírita, um acervo considerável de livros que constitui leitura obrigatória para todo aquele que se propõe a um trabalho sério junto aos companheiros desencarnados, pois não nos devemos esquecer de que o Espiritismo, como doutrina essencialmente evolutiva, não termina com Kardec, começa com ele. Então é muito importante essa visão, saber que nós temos que estudar sempre e reconhecer que a obra do Espiritismo ela vai apresentar nuances cada vez mais ampliadas nos horizontes do progresso, mas sempre começando com Kardec. O relacionamento com o mundo espiritual se reveste de enganosa simplicidade. Realmente, em princípio, qualquer pessoa dotada de faculdades mediúnicas, mesmo incipientes, pode estabelecer contato com os desencarnados, consciente ou inconscientemente, serena ou tumultuadamente. Alguns o fazem compulsoriamente ou com relutância, outros com espontaneidade, uns com respeito e amor, outros com leviandade e indiferença, e muitos sem mesmo perceberem o que se passa e o que deve ser feito para ordenar um fenômeno que, como tantos outros, é natural, nada tendo de místico, fantástico ou sobrenatural. O importante é que, ao iniciarmos o trato com os espíritos desencarnados, voluntária ou involuntariamente, estejamos com um mínimo de preparação
apoiada num mínimo de informação. Então, nós temos que considerar que para participar de uma reunião mediúnica de desobsessão é necessário muito discernimento com relação ao entendimento da doutrina espírita, de muito preparo, de predisposição para estudar e conhecer a mediunidade e a obsessão, e não se colocar diretamente à disposição de um trabalho de complexidade e profundidade como este, sem as devidas condições de preparo. Então ele diz que é uma enganosa simplicidade. Por que ele diz isso? Porque a simplicidade recai sobre a lei natural, que todos podem acessar, mas torna-se enganosa se não houver esse preparo. Então, aquele que se atira à fenomenologia mediúnica sem estes petrechos indispensáveis, ou aquele que é arrastado a ela pela mediunidade indisciplinada ou desgovernada, estará se expondo a riscos imprevisíveis para o seu equilíbrio emocional e orgânico. A prática mediúnica não deve ser improvisada, pois não perdoa despreparo e ignorância. O mundo espiritual é povoado de seres que foram homens e mulheres, como nós mesmos, encontrando-se em variados estágios de desenvolvimento moral. Pelo nosso mundo de encarnados, podemos inferir o outro, do lado de lá. Ali como aqui, encontramos espíritos nobres e dotados de atributos morais avançados. Mas, igualmente, a massa imensa daqueles que se acham, da média para baixo, até os extremos mais dolorosos do aviltamento moral, da ignorância, da revolta, da angústia, do rancor, da vingança. Como a base do fenômeno mediúnico é a sintonia espiritual, e como ainda nos encontramos todos em estágios inferiores da evolução, nos afinamos com maior facilidade com aqueles que também se acham perturbados por desequilíbrios de maior ou menor gravidade. Então esse trabalho ele se refere à conexão com o mundo espiritual. Mas o que podemos estabelecer como esse entendimento? O mundo espiritual. Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo conceitos. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na página 30 da Federação Espírita Brasileira, em sua 17ª edição, Kardec escreve: no intervalo das existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado, segundo o bem ou o mal que fez. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, escreve: incorporando a responsabilidade, a consciência vibra desperta, e pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam, exatos, dentro do próprio ser, assegurando-se a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. E vem o esclarecimento sobre as esferas espirituais. Muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países que o plano imediato à residência dos homens jaz subdividido em várias esferas. Assim é com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma de condições, qual ocorre no globo de matéria mais densa, cujo dorso o homem pisa orgulhosamente. Então é por isso, meu caro ouvinte, que nós vamos encontrar todas essas diferenças de nuances, de características de personalidades diferentes, com todos os propósitos que se possa conceber da condição humana, porque são os homens e as mulheres que eram encarnados, que agora estão desencarnados,
que vamos estabelecer contato, em auxílio da condição dos valores do Evangelho de Jesus, porque a mediunidade com Jesus é que qualifica o trabalho da desobsessão. E Hermínio Miranda continua: isso não quer dizer, obviamente, que estejamos à inteira mercê dos espíritos perturbados e perturbadores. Velam por nós companheiros de elevada categoria, sempre dispostos a nos ajudar. Mas não nos podemos esquecer de que eles não podem fazer por nós as tarefas de que nos incumbem, nem livrar-nos das nossas provações, e muito menos coibir os mecanismos do nosso livre-arbítrio. Podemos, evidentemente, contar com a boa vontade e a ajuda desses irmãos maiores, e, por conseguinte, com a sua proteção carinhosa, mas não à custa de oferendas, de ritos mágicos, de símbolos, de trabalhos encomendados, mas sim com um procedimento reto, no qual procuremos desenvolver em nós mesmos o esforço moralizador, o aprendizado constante e a dedicação desinteressada ao semelhante. Nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado, seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade. É com estas atitudes que nos asseguramos da assistência de irmãos mais experimentados e evoluídos, não para nos livrar das nossas dores, nem para cumprir mandados nossos, ou atender às nossas menores exigências e súplicas, mas para nos concederem o privilégio de sua presença amiga, de sua inspiração oportuna e da sua ajuda desinteressada naquilo que for realmente proveitoso ao nosso espírito e não naquilo que julgamos o seja. Então, o trabalho na reunião mediúnica é realmente uma experiência grandiosa, porque nós nos encontramos conosco mesmo, observando as comunicações e também oferecendo recursos, por mais pobres espirituais que sejamos. Desde que haja sinceridade e boa vontade nesse propósito, vontade de qualificação e auxílio, nós estaremos conectados com o propósito de Jesus e também ajudando a nós mesmos, tanto quanto aqueles que Jesus colocar em nosso caminho, sem a pretensão de transformar quem quer que seja, mas tirando proveito de toda a pedagogia de ensino que a mediunidade com Jesus pode proporcionar. Vamos continuar estabelecendo o concurso da introdução do livro Diálogo com as Sombras, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estabelecendo uma nova fase de estudos, meu caro ouvinte, e você pode acompanhar conosco. É o livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Nesse livro nós vamos conhecer as técnicas, as práticas, a condição de como podemos servir dentro do plano da mediunidade, conhecendo os mecanismos da obsessão, facultando então para cada um de nós a preparação, sempre buscando nas bases kardecianas o desenvolvimento das mesmas reflexões e entendimento. Então esse trabalho com a mediunidade, Hermínio Miranda em sua introdução já estabeleceu, deixou bem claro, o convívio com o propósito dos amigos espirituais do plano superior é realmente gratificante por conta do propósito que nos engajamos,
na condição de simples médiuns, intermediários, aprendizes na proposta desse crescimento, com Jesus, para que possamos também nos conhecer cada vez mais, reconhecer essas necessidades que trazemos dentro de cada um de nós, como terapia de crescimento e restabelecimento da saúde integral de espírito. Nunca é demais enfatizar que a organização de um grupo de trabalho mediúnico começa muito antes de dar-se início às suas tarefas propriamente ditas, com o estudo sistemático das obras básicas e das complementares da doutrina espírita, as de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, Gustavo Gillet e certos trabalhos de origem mediúnica, como os de André Luiz. Muita ênfase precisa ser posta no estudo dos escritos, que cuidam do complexo problema da mediunidade, suporte indispensável de toda a tarefa programada. Assim é preciso insistir. A formação ou nascimento de um grupo é muito importante e deve ser cercado dos mesmos cuidados que precedem a formação e ao nascimento de uma criança, ou seja, a educação dos pais. Então aqui, meu caro ouvinte, nós temos uma comparação muito interessante. Ele faz a comparação do nascimento de um grupo que vai trabalhar mediunicamente com o nascimento de uma criança, em que os pais devem estar bem atentos, bem estruturados para educar essa criança e também educarem-se a si mesmos, para que com a qualificação esse concurso possa ser realizado de forma mais eficiente possível. Então ele pergunta: estão preparados para a tarefa? Desejam o filho? Dispõem-se aos sacrifícios e renúncias que o trabalho impõe? Estão conscientes das suas responsabilidades, dos percalços e das lutas que os esperam? Para que desejam o filho? Sonham fazer dele um grande homem, no sentido humano, forçando-o a uma tarefa acima de suas forças, para o qual não esteja preparado, ou se dispõem a criar condições para fazer dele um ser digno, pacificado e amoroso? Estão prontos a receber a tarefa com humildade? E, acima de tudo, estão prontos e dispostos a se doarem integralmente, sem reservas, ao amor ilimitado, sem condições e sem imposições? O amor não exige recompensa. O amor, dizia Edgar Cayce, não é possessivo. O amor é. Se estamos com essas disposições, podemos começar. E começar pelo planejamento, e não pela execução atabalhoada e sem preparo. Examinaremos o assunto por partes e com as cautelas devidas. Voltaremos às questões que formulamos acima ao comparar o grupo nascente com o filho. Antes, ainda no corpo desta conversa inicial, uma observação de caráter pessoal. Ao planejar a elaboração deste livro, julguei necessária uma pequena introdução que situasse a obra em seu contexto próprio. Não foi preciso escrevê-la, pois já estava pronta. Reformador de fevereiro de 1966, publicou um artigo intitulado Espiritismo sem sessão espírita, que a seguir transcrevo por interessar aos objetivos deste livro. Então, meu caro ouvinte, antes de adentrarmos nessa página do Reformador escrita pelo próprio Hermínio Corrêa Miranda, as considerações que ele estabeleceu como questionamentos exigem realmente todas essas predisposições: renúncia, compromisso, prioridade, seriedade na escolha. É uma escolha que ninguém pode fazer por nós. É uma escolha que nós a fazemos conscientemente
desde que nos sintamos preparados, ou se a mediunidade nos convocou para realizar o desiderato, porque aí já estabelecemos esse combinado muito antes de reencarnar. Então surge a oportunidade do trabalho para a reedificação das nossas condições de saúde de espírito. Então são tarefas que muitos de nós médiuns devem aceitar de coração em favor do seu reequilíbrio, porque a mediunidade não traz uma psicopatologia, ela não é uma doença, ela é neutra. Mas quando nós não atendemos a esse chamado, ela não deixa de existir. E continuamos nas conexões por todos os momentos das nossas escolhas durante o curso das nossas vidas. Então aí que ela vai se tornar um percalço. Aí que ela vai se tornar perturbadora, de modo a ser constrangedora diante das energias que nós não estabelecemos no concurso do trabalho do bem e passamos a ser, assim, entregues à condição de exercício de muitos que não querem o nosso bem-estar e acessam essa faculdade de modo facilitador. Então é muito importante essa conscientização. Não será ninguém que vai dizer para nós, você é médium, você tem que trabalhar. Nós é que temos que saber se somos médiums e se aceitamos trabalhar, porque é um conjunto muito complexo de aceitação de todas as adversidades que vão surgir, porque elas representam realmente o sucesso reencarnatório, desde que seja atendida de coração e de consciência. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 62, Discernimento. Fragmento. Tarefa mediúnica sustentada através do tempo não brota da personalidade. Exige burilamento, disciplina, renunciação e suor. A educação confere discernimento. E o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem todo o bem que precisamos fazer. É por isso que Jesus avisou no Evangelho: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras. É ainda pela mesma razão que o Espírito da Verdade recomendou a Allan Kardec gravasse na codificação do Espiritismo a inolvidável advertência: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Emmanuel, para os nossos corações, meu caro ouvinte, no convite ao trabalho do bem. Toda conquista vai exigir esforço, trabalho, perseverança, determinação, vontade, consciência na sua escolha. Os recursos não serão facilitadores se não os buscarmos, se não os desejarmos. Vamos desenvolver a crença, a receptividade, a vontade para direcionar a proposta de sermos úteis para conosco mesmo, para com aqueles que Jesus permita que aproximem-se de nós. A mediunidade é assim, é um recurso, uma ferramenta que vamos utilizar o tempo todo, dentro de casa, no trabalho, na sociedade, nas nossas escolhas. Estaremos sempre agindo por intermediários das energias do mundo espiritual, associadas aos indivíduos, numa testemunha constante, invisível, que nos acompanha, que se conecta aos nossos mesmos propósitos e interesses. Então façamos essa escolha de forma consciente,
Desenvolvamos as habilidades necessárias para nos qualificarmos e sermos úteis na seara de Jesus, se assim o desejarmos. Então, continuar estudando essa obra para o esclarecimento, a libertação e o conhecimento desses valores na experiência dessa obra que nos auxilia também nesse entendimento. Um grande abraço, meu caro ouvinte. Até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.